Então, boa tarde. Eu sou uma péssima anfitriã, né? Nem apresentei direito o campus para ele, a gente já vem conversando, mas fico muito feliz mesmo pelo aceite do convite, né, do professor Gustavo. E o que ele falar para nós, com certeza, vai contribuir muito, né? Independente do que ele falar, eu tenho certeza que vai contribuir muito. Então, eu vou fazer uma leitura aqui uma leitura do que apresenta lá no currículo Lattes dele, que eu achei de uma sensibilidade e uma beleza muito grande. Então, vou aproveitar e vou ler para nós, para a gente conhecer um pouquinho mais dele, né? Gustavo Henrique. Pode ser. Pode ser. Eu treinei, né? Fala para nós. É Rickert, mas Rickert. Pode falar Ruckert, Gente, pode lindo falar nome, como né? quiser. Então diz assim: Gustavo é autista, mas não só. É também professor, pesquisador e poeta. Defende o acesso do ensino, das artes e da ciência a grupos politicamente minoritários, como pessoas imigrantes e refugiadas, oriundas de classes sociais menos favorecidas, PCDs e neurodivergentes, com identidade de gênero ou orientação sexual não normativa ou pertencentes a grupos étnicos raciais que são alvos da violência. Atualmente é professor adjunto de literaturas em língua portuguesa na Universidade Federal de Pelotas, com atuação no Centro de Letras e Comunicação. Coordena o projeto de pesquisa As Palavras a Girar, Poesia Autista em Movimento. Atua como professor permanente no programa de pós-graduação em Letras da Universidade Federal de Pelotas e como professor colaborador no programa de pós-graduação em Ciências Humanas da Universidade dos Vales de Jequitinhonha e Mucuri. Como convidado, já ministrou aulas no programa de pós-graduação em Letras da Pontifícia Universidade Católica do Rio Grande do Sul, no curso de doutoramento em Estudos Românticos da Universidade de Lisboa e na Faculdade de Letras e Ciências Sociais da Universidade CEIV, em Moçambique. Faz parte da comissão de colaboradores externos da ABA Literáfricas, vinculada ao portal Literafro. É presidente em exercício da Associação Internacional de Estudos Literários e Culturais Africanos, é membro da Associação Brasileira para a Ação dos Direitos das Pessoas Autistas e da Associação Gaúcha de Escritores. Seus principais interesses de pesquisa são literatura, identidade, autismo e pós-colonialismo. Então, várias áreas, né, super abrangentes, descobrir, né, como a gente foi lá stalkear ele, né, no Instagram, nas redes sociais todas, né, comum hoje, faz parte da nossa vida. Inclusive um apoio, né, ele diz para mim, eu não sei Libras, né, mas um apoio muito grande a essas minorias e essas possibilidades de manifestação em outras línguas, né. Então, apoiando grupos que fazem tradução também da literatura africana para a língua de sinais, né, que a gente já vai fazer uma articulação aí. Então, muito obrigada mesmo pelo teu aceite, o tempo é teu, ele vai falar o tempo que for necessário e depois a gente pode, então, conversar um pouquinho mais. Obrigada. Tá bem, obrigado. Boa tarde a todas, a todos, a todes. Antes de começar, eu queria agradecer bastante a Cris pelo convite, pela acolhida. Né? Eu me senti muito acolhido, muito seguro, né, de participar do evento, né, porque a gente percebe quando as coisas são pensadas assim com carinho mesmo e diante de uma demanda que é uma demanda dos estudantes, assim, dos professores, dos funcionários da universidade. Então, fiquei bastante contente com esse convite. Assim, eu confesso que eu fui pego em um momento não muito propício da minha vida. Assim, eu tenho tido bastante dificuldade de me organizar e dar conta das demandas em que eu fui me meter nos últimos meses. Então, tem sido difícil me organizar, mas eu não podia deixar de atender esse convite, né, que foi feito por meio da Cris, né, agora fiquei sabendo também da Rubelize, né, nossa colega de literatura, né, que fez essa intermediação também. E também eu não poderia deixar de estar aqui porque até estava conversando com a Cris, é minha primeira vez na FURG,
Mas é uma universidade que eu tenho um apreço, um carinho muito grande, né, porque tem muitos dos colegas que trabalham aqui são pessoas que foram importantes na minha formação como leitor, como professor, né. Então, eu vi que a professora Cláudia está aqui, né, eu vou falar de poesia. A professora Cláudia foi minha professora de poesia na graduação, né, então bastante especial, assim, para mim, é isso, né. A professora Luciana Coronel, vi que está por aí também, né, que eu não conheço muito pessoalmente, assim, né, nunca conversei muito com ela, mas foi uma leitura que eu fazia, assim, bastante no meu mestrado, principalmente quando eu estudava o livro do Desassossego, li alguns artigos da Luciana sobre o assunto, né. O professor Formos, que acho que não está aqui presente, né, que é uma leitura que a gente sempre faz nas literaturas africanas, né, o professor Lefa, que eu vi em algum lugar por aí, não sei se ainda está por aí, que também tem toda uma história entre Pelotas e aqui Rio Grande, né, então é uma satisfação, assim, muito grande para mim estar aqui e conversar com vocês numa universidade que acolhe todas essas pessoas, né. Também a Kátia, que é talvez uma culpada, né, uma cúmplice por eu estar aqui, porque ela foi minha banca de concurso, né, então se eu se eu estou aqui perto de vocês na UFPEL trabalhando, ela é uma das culpadas, né, então ela que me aprovou, então vocês reclamem para ela, né. Bom, enfim, não vou falar assim muito de mim no sentido de me apresentar, né, porque acho que a Cris já fez isso, né, mas no que diz respeito assim a essa fala, o pedido, assim, a demanda que foi feita por meio da Cris seria falar um pouquinho sobre a questão do autismo, né, muito focado nessa questão da sala de aula, né, diante dessa demanda de alunos e de professores, e trazer alguns dos meus poemas, porque eu escrevo poesia também, né, e parte da minha trajetória de me descobrir, de me entender autista, está bastante ligada à literatura, principalmente à poesia. Então, embora não necessariamente eu fale diretamente sobre autismo nos meus poemas ou em todos os meus poemas, né, eu fui descobrindo que os processos, né, mentais que levavam aos poemas, né, e a manifestação de linguagem presente neles tem muita relação com um elemento que é central para pensar o autismo, que é a linguagem, né. E aí é muito a partir desse lugar que eu penso o autismo, né, e tenho pesquisado isso, né, tenho pesquisado poetas autistas no Brasil, porque a minha pretensão é pensar o autismo não somente a partir de um ponto de vista ligado às áreas da saúde, mas ligado às ciências humanas, ligado a questões identitárias, ligadas à questão de linguagem, né, e aí acho que é um meia-culpa importante, assim, quando a gente pensa na área de letras, que é uma área que está ausente dessa discussão, né? Então é um diagnóstico que está pautado praticamente exclusivamente na questão da linguagem, e a gente não tem linguistas, críticos literários, filósofos da linguagem, debatendo essa questão dos critérios diagnósticos e que conceitos de linguagem estão por trás desses diagnósticos, né? O que o pessoal lá da saúde está entendendo por linguagem e como que isso reflete nos diagnósticos de autismo, né? Então a gente não tem feito essa discussão, e aí eu tento, né, trazer essa discussão a partir da literatura. Venho trabalhado em conjunto há alguns anos com um colega da linguística lá da UFVJM em Minas Gerais, que é o Luiz Henrique Magnani, que é autista também, né, um linguista, e a gente tem feito esse trabalho dentro da área de letras, né, de tentar... Foi ele que falou com você. Ah, ele falou com vocês? Que ótimo, né? Então nem tem muito o que eu falar, né? Porque
o wiki é fantástico, assim, também para pensar, assim, questionar, né, essas noções de linguagem que subjazem, né, a ideia que a gente tem de autismo. Bom, no começo de todas as minhas falas eu trago uma imagem de algum artista autista, né? Então esse meu projeto ele tem como um dos objetivos também divulgar a poesia, mas a arte, né, como um todo, que é produzida pelas pessoas autistas. Essa fotografia é da Ana Cândida de Carvalho, que é uma artista lá de Teresina, no Piauí, né, que é super talentosa. Ela é fotógrafa, atriz, cineasta, ela escreve também, escritora, né, e agora ela está fazendo mestrado em filosofia, lá na Federal do Piauí. Né. Então, trago essa fotografia dela, que eu acho que é muito sintomática para a gente pensar não só a sala de aula, mas várias questões, né, que envolvem socialização, que é essa questão de por um lado, né, essa diversidade, né, que pode ser expressa pela quantidade de cores ali nos barbantes, né, e por outro, a máscara, né, cobrindo essa diversidade, né, que tem um pouco a ver com essa necessidade de se encaixar em algumas formas, né, pré-estabelecidas de socialização. Então, só a título de ilustração mesmo, né, eu trago como uma forma de divulgação. A Ana tem um site, é a Ana Cândida de Carvalho, tudo junto, sem acento. Vocês podem acompanhar o trabalho artístico dela. Bom, eu pensei muito o que fazer para juntar essas duas propostas, falar um pouco de autismo, um pouco de alguns poemas que eu escrevi. E aí, se a proposta lida com duas coisas, né, que não são fáceis, assim, digamos, de colocar em uma mesma fala, né, a culpa aí é da proposta, né, não é da ausência de coerência central que vão dizer que eu tenho, porque eu sou autista, né? Mas, enfim, procurei juntar principalmente por meio de algumas breves narrativas de casos que aconteceram comigo ou com outras pessoas em sala de aula. Eu gosto muito dessa ideia de usar as histórias para conversar, para ensinar, para aprender, enfim. Eu como alguém que vem de uma formação toda na área de literatura, né, e muito ligado às literaturas africanas, né, acho muito interessante essa ideia de pensar a partir de histórias, né. As histórias são instrumentos, né, cognitivos que a gente tem também na nossa sociedade. E essa primeira história é relacionada à primeira vez que eu tive contato com o autismo enquanto uma palavra, né. Foi numa situação de sala de aula. Nessa situação eu era o professor, eu não sabia ainda que eu era autista. Trabalhava, enfim, em alguns cursinhos pré-vestibulares em Porto Alegre, porque eu precisava trabalhar assim desde os primeiros anos de graduação. Então eu trabalhava em alguns cursinhos que eram relações de trabalho muito ruins, assim, mal remunerados, né, com uma relação de exploração muito grande, mas eu dependia daquilo. Bom, e aí num desses cursinhos, eu não posso nem falar os nomes, né, eu troquei os nomes porque a Cláudia conhece alguns, que acho que ela é lá da Zona Norte de Porto Alegre também, mas em um deles, o coordenador lá do curso, né, o meu chefe, era uma pessoa um pouco grudenta, assim, né, então ele estava sempre muito em cima de mim, assim, pedindo para eu fazer muitas coisas. E um certo dia ele pediu para ter uma conversa, assim, uma reunião comigo. Achei estranho, porque não era muito o hábito dele, né, e aí ele trouxe uma demanda muito, muito séria, né, que era que eu desse aula para o filho dele, né, que eu estou chamando aqui de Rodrigo. E aí ele começa a descrever o Rodrigo, né? Então eu quero que tu dê aulas particulares
de inglês para o Rodrigo, eu já fiquei de cabelo em pé, porque eu não sei muito bem inglês. Tenho uma dificuldade muito grande com línguas adicionais. E aí ele explicou que o Rodrigo estava fazendo uma especialização em tradução. Nossa, mas uma coisa é dar aula de inglês para questões de múltipla escolha, de Enem, alguma coisa assim. Outra coisa é dar aula particular para um aluno, né, que vai se formar como um especialista em tradução. Mas, enfim, eu não estava em uma posição ali nas relações de poder muito avantajada para questionar. Então, fiquei ouvindo. E a descrição do Rodrigo, eu lembro até hoje, foi exatamente a seguinte. O Rodrigo, ele é uma pessoa extremamente inteligente. Tu não precisa te preocupar em não saber muito de inglês, porque isso ele sabe tudo. O Rodrigo é como se fosse um dicionário ambulante. Mas, né, e aí entra, evidentemente, as partes mais preconceituosas, né, da questão, mas ele tem uma doença, né, foi esse o termo utilizado, que é a síndrome de Asperger, né, que na época era uma nomenclatura utilizada, né, que hoje já caiu dos manuais médicos, né? Hoje está dentro do conjunto, né, do autismo. Eu nunca tinha ouvido falar na minha vida, assim, aí ele começou a descrever, explicar que era relacionado ao autismo, que pessoas com Asperger eram muito inteligentes, mas tinham muitas dificuldades em algumas questões. E eu fiquei, assim, muito assustado, assim, a minha vontade era recusar o convite. O convite entre todas as aspas, né? Na verdade era uma intimação. Mas eu precisava do emprego, então eu não poderia dizer, não, essa aula eu não vou dar, me mantém todas as outras, mas essa não. Então tá, né, fui meio contrariado para casa, né, mas bastou ali 1 ou 2 dias pensando para eu achar que não teria problema nenhum, né? Eu pensei, não, mas eu dou aula para pessoas velhas, para pessoas novas, para mulheres, para homens, para pessoas pobres, para pessoas ricas, e eu me viro, são pessoas, né, muito prepotente, achando que não teria problema nenhum. Comecei a pensar essa questão da tradução, né? Entendi muito ao pé da letra que o Rodrigo era um dicionário, pensei, nossa, se o Rodrigo é um dicionário, a parte que eu não sei, que é do léxico, ele sabe. A parte que eu sei, que é contextualizar essas coisas e colocar em um texto que faça sentido, né, ele deve ter dificuldade. Então a gente forma o time perfeito, né? Vai dar certo, não tem como não dar. Bom, então fui lá, eu bem empolgado para a primeira aula particular com o Rodrigo. Nessa aula, então, ele tinha uma demanda, um texto de teoria da tradução para traduzir ali em aula. Então eu sentei com ele, né, uma mesa como essa, com um computador ali, vamos trabalhar na tradução. Bom, 1 minuto trabalhando na tradução, bastou para eu descobrir que o Rodrigo não era um dicionário ambulante, nem eu era tão hábil para tentar colocar em contextos, né, aquelas coisas que eu não necessariamente sabia em língua inglesa. E uns 2 ou 3 minutos bastaram para eu perceber que o Rodrigo não queria fazer a tradução de jeito nenhum. O Rodrigo queria falar dos seus personagens de jogos de videogame, que eu não conhecia, né? Mas eu sou uma pessoa muito paciente. Então eu pensei, vou tentar demonstrar algum interesse nesses personagens que eu não conheço, porque aí eu vou conquistar o Rodrigo. Aí depois eu negocio com ele, 5 minutos aqui fazendo a tradução, depois 5 minutos conversando do jogo, e assim a gente vai. Bom, só que o Rodrigo não queria ficar 5 minutos na tradução, ele porque queria falar dos jogos de videogame, saber de quais jogos que eu conhecia, que eu sabia, e eu não conhecia muita coisa para falar para ele. Meu conhecimento no assunto acabou em breves minutos, né? Enfim,
depois de uns 5 ou 6 minutos, o Rodrigo já estava andando pela sala, ele não sentava de jeito nenhum do meu lado no computador para fazer a tradução. E eu fui ficando cada vez mais impaciente, né? E passei a interpelar ele, né, de formas cada vez menos pacientes, né, e mais ríspidas, né, para que ele sentasse do meu lado e fizesse a tarefa comigo, né. E quanto mais isso ia acontecendo, mais ele ia se fechando essa ideia de fazer a tarefa e mais necessidade ele tinha de sair caminhando pela sala e falando coisas que para mim não tinham sentido naquele momento, que eram nomes de coisas do jogo, dos personagens, enfim. Então essa foi a minha primeira experiência, digamos assim, com o autismo de forma consciente, né, sabendo que eu estava lidando com o autismo. E o tempo ele é muito irônico com a gente, né? Então eu precisei de muitos anos, de muita leitura, para eu entender uma série de coisas, né? Acho que a primeira delas veio com o meu próprio processo de diagnóstico, né, que foi um diagnóstico tardio, né? Foi um diagnóstico na vida adulta, eu tinha 30 e poucos anos. Foi algo muito, muito transformador, assim, para mim. E libertador no sentido de eu entender um pouco mais meus comportamentos, entender aquilo que aquilo que é prejudicial para mim, aquilo que não é, enfim. Enfim, e esse meu processo de diagnóstico, né, até estava conversando com a Cris antes de vir para cá. O diagnóstico ele é um processo muito longo, né? Ele não é algo que acontece de uma hora para outra. Então ele envolve um tempo muito grande de diversas consultas, né, com psiquiatras ou com neurologistas, entrevistas com os familiares, no caso de adultos, porque tem que saber se aquelas características elas se repetem desde a infância, né, se não são algo que é momentâneo. Então tem todo um processo de investigação do próprio passado. E para mim, esse momento de diagnóstico ele foi muito ligado à leitura daquilo que outras pessoas autistas escreviam. Então foi um momento em que eu estudava não necessariamente o que a medicina dizia sobre autismo, mas o que outros autistas que escreviam diziam, né? Então eu lia muita autobiografia, mas também ficção, poesia de pessoas autistas nesse contexto, né? Foi mais ou menos um ano em que eu fiquei muito hiperfocado, né? Hoje eu sei, na época eu não sabia, nesse assunto, porque era o assunto que tomava espaço ali na minha cabeça e que demandava a minha energia. E estudando essas coisas, né, eu fui descobrir, por exemplo, né, um crítico literário estadunidense, que é o Ralph James Savarese, que é pai de um menino autista, trabalha com poesia e autismo, e ele tem uma tese que fala justamente sobre o quanto uma série de elementos que são considerados na teoria da literatura como tipicamente vinculados à poesia, né, especialmente padrões de repetição e de ruptura sonoros, são elementos típicos da linguagem autista, né? Então, aquilo que vai se chamar na medicina de ecolalia, por exemplo, né? Ficar repetindo sons, palavras, frases, né? De filmes, de músicas, de conversas cotidianas, de leituras, por diversas vezes, né? Dizem, né, nos diagnósticos que sem um contexto ou sem um sentido. Isso a gente contesta um pouco quando a gente olha pelo lado da literatura. Mas, enfim, quando eu percebi isso, né, a partir da leitura desse crítico, e comecei a ver isso na literatura das pessoas autistas, eu fui ver que isso, na verdade, tem muitos sentidos, né? Tem diversas questões contextuais envolvidas aí, que podem ser
desde uma questão de organização da memória. Então, tem um escritor japonês, por exemplo, que é o Naoki Gashida, que ele tem uma metáfora fantástica. Dizem que pessoas autistas não entendem linguagem figurada, né? Mas, enfim, ele tem uma metáfora fantástica para explicar a ecolalia, né, nos casos dele, que é a de um grande container com objetos velhos. E aí ele diz que quando ele está repetindo as palavras, é como se ele estivesse tirando o objeto. Ah, isso aqui, sei lá, lenço, livro, caderno. É como se ele estivesse organizando todos esses objetos na sua memória para buscar aquele que ele quer. Né? Então, essa repetição, ela serve para a organização, ela serve para a questão da memorização e, para além disso tudo, pode servir para o mero prazer estético, né? De ouvir a sonoridade daquela palavra. Né? A linguagem autista ela é muito sensorial, né? Então é essa coisa da materialidade da palavra, né? De ouvir aquele som e ter um prazer, né? Um prazer relacionado a ouvir esse som. Aí é que foi me cair a ficha, né, de que o que estava me incomodando lá que o Rodrigo fazia, né, eram demandas que o corpo dele tinha, né, e quanto mais eu tornava aquela situação de aula estressante para ele, mais o corpo dele demandava essas coisas, evidentemente, porque ele estava em crise sensorial, e aí ele buscava refúgio justamente nisso que dá prazer para ele, que são as caminhadas circulares, né, as repetições, inclusive nas palavras. Ou seja, basicamente, o que ele estava fazendo quando ele repetia aqueles nomes daqueles personagens daqueles jogos, é a mesma coisa que a gente faz na poesia. Ele estava sentindo prazer pelos padrões de repetição e de ruptura nas listas mentais de palavras que ele fazia. E aí eu, professor de literatura, não conseguia perceber que eu tinha um aluno, né, que estava ali tendo uma relação de prazer com a linguagem que é poética. Né? E eu estava impossibilitando, inclusive, essa relação. Então essa é uma primeira história que eu queria compartilhar com vocês, para a gente pensar um pouco essa questão da linguagem, né, e do autismo em sala de aula. Bom, eu sei que em uma fala assim, sobre o autismo, principalmente quando ele é um tema muito novo, né, para as pessoas esperam por definições, né, esperam por alguma conceituação e também por como lidar. Né? Essa questão das definições, né, eu olho por um viés muito alternativo para elas. Né? Então, eu começo das definições que são tradicionais, né, que são as definições das áreas médicas. Né? Então, no manual de psiquiatria estadunidense, que é o DSM-5, o autismo é caracterizado como um transtorno de neurodesenvolvimento, né? Caracterizado por dificuldade de interação social, comunicação e comportamentos repetitivos ou restritos. Eles não entendem que tudo isso é linguagem, tá? Mas a gente da letra sabe que tudo isso é linguagem, a gente está falando de uma mesma coisa. Comunicação, evidentemente, que é a parte que eles entendem que é linguagem. Comportamentos repetitivos e restritivos, né? Então são aquilo que a medicina chama de estereotipias, nós chamamos de estímulos, então que movimentar as mãos, né? Balançar o tronco, balançar a cabeça, caminhar de um lado para o outro, né? São esses comportamentos, né? Circulares, repetitivos do corpo que eles estão descrevendo, e corpo, né, é linguagem, né, a forma como o corpo ele se expressa, né, é uma forma de comunicação do corpo, seja com outras pessoas, seja com o próprio espaço. Né. Os interesses restritos, né, que são os hiperfocos, né, então o interesse por assuntos muito
muito específicos, então também acaba sendo uma questão de linguagem, né? E a dificuldade de interação social que evidentemente, né, ela é ocasionada por questões de linguagem, sobretudo por questões de diferença linguística, né? Quando essas manifestações corporais não são entendidas como linguagem, são entendidas como ausência de linguagem, né, ou como sem sentido, né, sem uma importância, e aí acabam gerando essa dificuldade, né, de inserção social que não está na pessoa autista, né, está na forma como os ambientes são organizados e o quanto isso impede determinados corpos de se sentirem à vontade, né, se manifestarem mais livremente nesses espaços. Já no Catálogo Internacional de Doenças, né, o autismo é caracterizado, né, como um transtorno, se manifesta, então, né, por déficits persistentes na capacidade de iniciar e sustentar a interação social recíproca e a comunicação social, e por uma série de padrões de comportamento e interesses restritivos, repetitivos e inflexíveis. É mais ou menos a mesma coisa, né, destrincha um pouco mais, mas tudo ainda relacionado à linguagem. Junto com colegas da linguística, da antropologia, que têm lidado com a questão do autismo, eu tenho pensado o quanto essas definições, elas estão sempre baseadas em uma noção de linguagem, que é uma noção muito, se a gente pensar em termos de teoria, muito arcaica, né, que entende que a linguagem é algo transparente, né, que vai ir de um emissor para um receptor e se não funcionar é porque alguém falhou nesse processo, né, não é algo que é co-construído, né. Eu nomeio isso muito a partir do que eu tenho chamado de taxonomia das ausências, né. Então, o que essa taxonomia das ausências seria? Seria olhar sempre para a linguagem do diferente, né, nesse caso do neurodivergente, a partir da lógica da falta. Então, a ideia de uma linguagem evasiva, vazia, aprisionada, difícil, incapaz, incompreensível, ininteligível, arbitrária, circular, muito rígida, mecânica, tensa, automatizada. Quer dizer, e por aí vai, né? Incapaz de entender linguagem figurada, incapaz de ter noção dos contextos de comunicação. O que tudo isso diz para mim? Tudo isso diz para mim muito mais sobre uma linguagem socialmente aceita, uma linguagem padrão, digamos, entre todas as aspas, do que sobre a linguagem do autismo. Porque no momento que eu estou definindo o outro como alguém que não possui linguagem ou possui uma linguagem em déficit em relação à minha linguagem, eu estou muito mais falando sobre a minha linguagem do que sobre a linguagem do outro. Então, historicamente, né, sempre foi a partir de alguma ausência que o autismo foi caracterizado. Ele nunca foi caracterizado a partir de características pensadas a partir do autismo e pensado por pessoas autistas, né? Ele tem sido sempre narrado a partir de especialistas, né, não raro não autistas, que vão olhar, né, a partir de várias disciplinas diferentes, né, para o autismo e vão dizer, olha, não tem um inconsciente aí, não tem subjetividade, não tem capacidade de compreender a alteridade, sempre a ausência de alguma coisa que se considera importante para uma área específica do conhecimento. Tem uma ativista autista estadunidense, que é Amanda Beggs, que já faleceu. Ela tem um artigo muito interessante para explicar isso, né? O artigo se chama Subir aos Céus e Descer das Montanhas, a minha riqueza e a sua, onde ela utiliza essa analogia, né, da montanha,
dizendo que a linguagem socialmente aceita ela está no topo de uma montanha, então todos têm que escalar essa montanha para se comunicar, né? Então, o gasto de energia, né, para manter uma situação de comunicação social, ele é gigantesco, né? Porque uma pessoa autista está sempre escalando essa montanha, mesmo uma pessoa autista com nível de suporte 1, né, que é oralizada, enfim. E aí ela diz que para os habitantes da montanha, esse esforço evidentemente é muito menor. E quando eles olham para o vale, eles descrevem o vale como a montanha sem montanha, né? A ausência de montanha, né? Então, eles vão dizer que essas pessoas não falam, ou se as pessoas conseguem escalar a montanha, elas falam mal, né? Ou falam de uma maneira menos eficiente, né? Ou eficaz, né? Então, essa ideia do vale, né? Como a montanha sem montanha, né? Muito interessante para pensar essa questão das diferenças de linguagem. Bom, quando a gente entende que existe linguagem, né, existe comunicação em todas as pessoas, né, pessoas não oralizadas, pessoas oralizadas, enfim, a coisa fica um pouco mais interessante, né? E aí, se a gente pensa o ambiente de sala de aula como um ambiente de multiplicidade linguística, a coisa fica mais complexa, mais difícil de lidar, mas mais interessante, mais inclusiva. A gente fala muito de políticas linguísticas, né, hoje, mas pouco se fala em relação às políticas linguísticas no que diz respeito à acessibilidade de pessoas com deficiência, incluindo pessoas autistas. Aí tem um exemplo que eu acho ótimo, já que eu usei um exemplo bem ruim meu, usei um exemplo positivo de uma colega, que, enfim, essa eu posso nomear porque esse caso ela já contou publicamente, enfim, que é a Luciana Viegas, que é ela é formada em pedagogia, professora de séries iniciais lá em São Paulo. Ela é ativista do movimento Vidas Negras com Deficiência Importam, e ela procura levar muito essas questões de neurodiversidade, também questões raciais para a sala de aula, para trabalhar com as crianças. E aí ela tem uma história que eu acho muito, muito bonita, sobre, enfim, não sei se chama conteúdo programático, enfim, nas séries iniciais, mas ela tinha lá um conteúdo que ela tinha que trabalhar com os alunos, que era a Pangeia. E aí ela explicou para os alunos, todos eles entenderam, e uma menina não entendia assim de jeito nenhum. Ela explicava de um jeito, explicava de outro, e a menina continuava sem entender. Mas todos esses jeitos continuavam sendo por meio de linguagem verbal. Aí ela teve uma ideia. Ela pegou uma bacia, encheu de água, pegou papel crepom, juntou o papel crepom ali no meio, pegou as mãozinhas ali da menina, botou no papel crepom, deixou ali uns instantinhos, né? Quando o papel crepom puxou a água, ele começou a amolecer e ele foi se dividindo e separando. Aí a menina ficou muito surpresa, olhou para ela e disse: "Ah, então era só isso." Sim, a Pangeia era só isso. Mas quando aquilo foi traduzido para uma linguagem mais corporal, né, que permitia o contato sensorial ali com aquela narrativa, né, em termos de... Porque há uma estrutura, né, de situação inicial, complicação e situação final, né? Então é uma narrativa que a gente utiliza, né, para explicar essa teoria. No momento que essa narrativa foi contada por meio do tato, a menina teve acesso à narrativa, compreendeu perfeitamente, pronto, estava resolvida a situação, né? Então, a partir dessa história eu pergunto, assim, né, o quanto de multiplicidade linguística a gente tem permitido na nossa sala de aula, né? O quanto a gente tem
pensado que as pessoas podem estudar e se aprofundar em diversos assuntos por meio das mais diferentes linguagens imagináveis, né? Não só aquelas mais tradicionalmente aceitas na academia. Bom, uma terceira história de sala de aula, que é onde eu tento encaixar alguns poemas, né? Eu até brinquei, né, antes dessa fala, que eu estou acostumado a falar de poemas de outras pessoas, nessas falas que eu faço sobre autismo. Nunca falei dos meus, né? Eu sou um péssimo vendedor dos meus peixes, né? Então, a forma como eu consegui colocar em uma estrutura mais ou menos coesa, né? Tanto quanto fragmentada, mas acho que algum sentido vai fazer, seria encaixar em mais uma dessas histórias de sala de aula, porque esse meu livro mais recente de poesia, que é O Serão as Rosas Vermelhas no Escuro, ele nasce em uma história de sala de aula também. Bom, contextualizar até a partir de uma outra experiência, né? Eu vou fazer disso aqui 2 experiências de sala de aula. Quando eu vim para a UFPEL, eu tive que fazer um curso, assim, um treinamento docente. Então, tinha uma semana lá que a gente tinha aula, né, de algumas questões relativas à educação, algumas relativas à questão da burocracia acadêmica, enfim. E foi um período muito difícil para mim, assim, até envolvia muitas mudanças, né, uma mudança de estado, né, a volta para o estado de origem, trabalhar em uma nova instituição, e aí muda às vezes a questão de organização, do nome das coisas, enfim. E aí eu estava nesse momento já de bastante sobrecarga, e esse curso foi um curso que me deixou muito mal, assim, porque é uma coisa até triste, assim, de falar. Porque eu lembrei o quanto é ruim, muitas vezes, ser aluno. É pesado, não é fácil estar em uma sala de aula, assim, por um tempo prolongado. Enfim, não é uma crítica às colegas que organizaram o curso, assim, com bastante carinho, inclusive pensando temas muito relevantes, né, até para a gente ter algum conhecimento que alicerçasse, né, o nosso futuro profissional ali na instituição. Mas qual que era o problema para mim de participar dessas aulas? Todas elas eram muito baseadas em uma ideia que é pretensamente inclusiva, né, de educação, mas que ela acaba sendo muito desgastante para pessoas autistas. Então, dá um exemplo, né? Em uma das aulas, uma professora pediu para a gente se reunir em grupos de 3 ou 4 pessoas, né, e dentro desses grupos discutir o que se entendia por educação no ensino superior, e depois ali de 5 ou 10 minutos falar para a turma inteira o que a gente debateu no grupo sobre o que é educação no ensino superior. Então, eu estava muito sobrecarregado, não estava em um momento muito propício a debater ali com os colegas, ainda mais uma questão que é muito abstrata, assim, é profunda e é muito cara para mim. Não é algo que eu vá conseguir pensar em 2 ou 3 minutos, porque para mim tem muito mais coisas relacionadas a esse tema do que eu conseguiria expressar naquele momento. E muito menos, né, juntar com o que outras pessoas pensam ali, chegar a um consenso do que expor para toda uma coletividade ali, né? Então, essas situações muito dinâmicas, né, muito interativas, elas sempre foram muito difíceis para mim como aluno. As aulas em que eu menos aprendi eram aquelas que sentavam em círculo e todo mundo falava sempre, toda hora, e tinha que participar de algo o tempo todo, que são as aulas que são vistas como as mais
inclusivas, né? E esse é um ponto importante quando a gente pensa em inclusão, né? Não existe inclusão universal, né? A inclusão, os mesmos critérios de inclusão para determinadas pessoas são de exclusão para outras, né? Então a gente está lidando com subjetividades diferentes, né? E eu, no meu caso, eu lido muito melhor com a aula expositiva, porque aí o meu tempo de pensamento, ele é mais respeitado. Então, enquanto o professor está lá falando, eu consigo ir lá, pensar, criar exemplos para o que o professor está falando, relacionar com outras coisas que eu pensei, o que eu li, ou com outras coisas, enfim. E assim eu vou, dentro desse meu processo mental, conseguindo elaborar alguma coisa a partir daquilo ali. Agora, se eu tenho que em um minuto já virar e falar uma coisa para um colega e falar para outro e não sei o quê, aí eu não consigo, não dou conta, né? O meu tempo de pensamento não é esse, ele é um tempo muito mais pausado, né? Um tempo que demanda uma lentidão um pouco maior. Bom, tudo isso para dizer que esse livro saiu de uma provocação de sala de aula feita mais ou menos uns 10 anos antes do livro ser publicado. Então, isso aqui surgiu de uma aula de literatura da graduação, em que um professor, que é de teoria literária, que é o Ricardo Barberena, ele falava sobre... era uma aula... Na verdade, a aula não era de teoria, a aula era de metodologia científica, né? Mas ele estava trazendo, mostrando o quanto há de literatura em várias outras áreas do saber, né? E aí ele trouxe o exemplo do Wittgenstein, para mostrar, né, o quanto há algumas passagens, né, que utilizam de uma série de elementos muito poéticos, né, para pensar ali a questão da linguagem e do mundo. E aquilo ficou, né? Talvez naquele momento eu não fosse capaz de dar uma resposta sobre aquilo, mas aquilo ficou na minha cabeça por muitos anos, né? E aí eu fui ler investigações filosóficas, né, para encontrar essas passagens que me interessaram, né? E aí eu encontro essa pergunta, né, que serão as rosas vermelhas no escuro, né? Ou seja, se a gente desliga a luz, né, esse objeto, essa coisa no mundo que a gente chama de rosa, né? A relação da palavra com o nome, né? Como que fica esta relação, né? E aí eu pensei, isso é poesia, né? É o que ele está pretendendo fazer ali de filosofia, antes de mais nada, poesia. E aí eu comecei a estabelecer algumas respostas para essa pergunta. Então essas respostas foram dando origem aos poemas desse livro, mas elas não respondem nada. No final eu não descubro se ainda serão ou não serão as rosas vermelhas no escuro. Mas são várias respostas, né, para esses questionamentos que o Wittgenstein traz. Então é um livro que os poemas falam muito dessa relação entre a linguagem e o mundo, né, como nomear as coisas no mundo, né, principalmente a relação do ver com isso, né, se a forma como nomeamos molda como vemos o mundo, né, ou a forma como vemos o mundo molda como nomeamos o mundo, né, que é uma questão para mim enfim, me motiva bastante assim, a pensar. No meio disso tudo acontece o meu processo de diagnóstico e aí eu vou lá, se eu estou pensando como nomear as coisas no mundo, eu nomeio as coisas do mundo de uma maneira um tanto quanto desviante, né, em relação a uma tipicidade, eu tenho que pensar essas questões em relação a isso. Aí, no meio disso tudo ainda acontece toda a situação da crise político-sanitária que a gente viveu nos últimos anos, né? E aí se o mundo se torna um mundo desses, né, tão, mais difícil de nomear do que era quando eu comecei a pensar o livro, né, vamos ter que repensar todo o livro, né? Então todas essas coisas acabaram entrando nessa proposta, né, mas que vem a partir de uma aula, né? Então às vezes a gente tem essa ideia de que o aluno tem que responder, que ele tem que produzir algo, né? Tem que ter um produto, tem que ter alguma coisa material ali feita a partir da aula, ou que se os alunos não falam, se eles estão quietos, né? Que o silêncio é algo negativo,
que o silêncio é uma ausência de engajamento com a aula, às vezes não, né? Às vezes a pessoa está lá em silêncio, mas está pensando um monte de coisas que são muito interessantes, mas né, a pessoa não está num tempo ainda de elaboração, de compartilhar aquilo, né? Então, a gente tem essa angústia, às vezes, como professores, né? De ter respostas, assim, para tudo, né? Mas o silêncio também é uma resposta, né? Também significa, e não necessariamente, coisas ruins. Bom, então vou mostrar aqui alguns poemas que eu entendo que dialogam de formas diferentes com essa questão do autismo. O primeiro que eu escolhi é um poema que eu escolhi porque eu contei a história do Rodrigo. Olha só, né? Eu gosto muito nos meus poemas, listar. Nos poemas geralmente tem listas. E aí a sequência ali das palavras nessa lista, né, a musicalidade que essa sequência forma, é algo muito, muito importante para mim. É exatamente o que o Rodrigo fazia e eu não sabia reconhecer. Né? Então, nesse aqui, eu trago aí algumas coisas que eu leio, que eu ouço, né, que eu gosto bastante, numa listagem. Né? Então, esse poema se chama Quando Morrer. Quando morrer, e será verdade que não se pode ter preferências quando não se pode ter preferências? Câncer, bala perdida, tristeza? Gostaria que cobrissem o meu corpo não com essas falas tristes, padre, coral, unção, lágrimas, consolo, mas de palavras que ardem. Clarice, Cabral, Drummond, Herberto, Mallarmé, Conceição. Palavras embriagadas de sentido. Carolina, Rosa, Whitman, Alberto, Sábato, Faulkner. Declamem pessoas se quiserem. Prefiro Campos, Soares, Caeiro. Embora será como vocês queiram. Cantem Chico, Caetano, Cesária, mas também Fred, Mutantes, Stones. Façam festa, maca, extravasem, mas não esqueçam Noêmia, Antunes, Parra, Ramil, Bandeira, Yupanqui, Patraquim, Mato Grosso, Ungulane. Enterrem-me em páginas. Gabo, Mercedes, Corsino, Dylan, Craveirinha, Borges. Façam rodas, dancem, comemorem. Kafka, Galiano, Saramago. Ao invés de flores, tragam Areta, Belchior, Mayakovsky, Goulart, Vislava, Cartola. Gritem, ouçam, sussurrem, Milton, Floyd, Neruda, Noel, Morrison, Piazzolla. Se eu morrer amanhã, todas as páginas continuarão as mesmas. Se cantarão versos da mesma maneira. Mas se algo posso preferir, quando eu já não tiver preferências, eu escolho decompor a carne em sílabas alheias. Esvair-se corpo para finalmente ser verso dos outros. Enfim, e esse é um processo, né, de ecolalia que, para mim, é muito significativo, né, de utilizar versos, estrofes, coisas que eu ouvi, que eu li, mas que na literatura pode virar outras coisas, né, pode virar intertexto. E aí tem sempre aquela questão de que quando a gente fragmenta essas coisas e troca o lugar, elas ganham outras possibilidades de sentido, né? Então, assim como o container lá do Higashida também é uma forma de eu organizar, né, as minhas leituras, né, as coisas que eu penso e o sentido que elas fazem na minha vida, né? A ecolalia, ela também pode ter um sentido de memória, né? No sentido de não se deixar esquecer coisas que muitas vezes coletivamente a gente quer esquecer. Né? Então, outro poema que eu gostaria de compartilhar se chama Vamos Escrever Nossos Mortos.
Vamos escrever nossos mortos, festejar seus nomes, Marielle, Herzog, Galdino. Presente, 80 tiros na ilha de Pedras Brancas, Olga, Dandara, Amarildo. Vamos dançar em sua sinistra sina, memória ironizada pelo que desgoverna presidente. Ágata, Anderson, Ângel, que se repete na longa noite de sol. Fosse de chuva, os Guarani Kaiowá tinham incendiado o Planalto. Chico Mendes, conselheiro, vamos nos banhar na barragem dos rejeitos. Brumas da injustiça cega que derrama. Evaldo, Kelly, Moá, afogados na tortura evangélica bancada pelo dinheiro que celebra Dorothy, Cláudia, Rodrigo, desaparecidos pelos agrotóxicos que do teu reino viraram sementes. Emira, Marcos, Zumbi, a memória do brilhante coronel que macula em 500 anos o teu nome. Flávio, Pedro, Marighella. E eis que chega a roda viva da morte máquina empreendedora a salvar Maria, bonita Anastácia. Ó grande pátria desimportante! O tempo na colônia em vertigem não para. Amigos de amigos do Trump, sabotagem, Leandro, balaio, em queda livre os direitos, a humanidade esquecida. João, Vitor, Cândido, Luísa, Maim, Mineirinho, Isis, Aurora, Miriam, Pedro, Teixeira, Canuto. Enfim, e compreender esses processos de ecolalia, né, que tem essa função intertextual, de memória, também me permitem procurar um ritmo, né, em que eu possa me inserir. Né? Eu acho que a minha busca, quando eu escrevo, é sempre encontrar um ritmo para que eu possa me inserir, né? E dar alguma forma de continuidade nele. Né? Inclusive, quando eu estou pensando os poemas, normalmente eu não consigo fazer isso sentado, eu tenho que fazer isso caminhando de um lado para o outro do quarto, porque tem muito essa coisa do adentrar mesmo um ritmo, um compasso, né, para que eu possa dizer alguma coisa. Então, nesse aqui, roubei aí alguns ritmos, né, de uma série de referências, né, enfim, das mais variadas, né, que vocês vão reconhecer. Graças à vida, pela cachaça de graça que me ha dado tanto engolir. Por esse pão para comer, por esse chão para dormir, solo le pido a Deus, Senhor Deus dos desgraçados, não seas tão indiferente ante o pranto de tantos, pela paz derradeira que és mi próprio canto. Dos pecados teus que enfim vai nos redimir, nossa imagem e talvez semelhança. Um dia eu perguntei, abuelo, ¿dónde está Deus? ¿Dónde está que não respondes? Em alto cielo? Em que estrelas te escondes? Mi abuelo se puso triste e nada me respondeu. Por me deixar respirar, por me deixar existir, que Deus vela por los pobres. Deus lhe pague, pero é seguro que comunga em la mesa del patrón. E um último poema que eu queria compartilhar com vocês tem tem um significado bem especial aqui com a Praia do Cassino, né? Porque é um poema que eu fiz para uma aluna minha quando eu era professor da Unipampa. Era uma aluna que ela nunca tinha conhecido o mar, então ela iria viajar aqui para Rio Grande e ela ia ver pela primeira vez o mar. Então esse primeiro contato com o mar é uma coisa que me intrigou assim, bastante, no sentido de que as águas elas sempre foram muito
muito importantes para mim. De alguma forma, elas me acalmam, né? Acho que tem a ver um pouco com essa questão do ritmo também, né? Da repetição, né? Sejam águas, né, de mar, de lago, de rio, eu tenho sempre essa necessidade de estar perto, né, das águas, né? E aí tem, acho que, uma tentativa de pensar uma ecolalia não com coisas verbais, mas também com coisas não verbais, como é o caso do mar, né? E aí tentar compreender um ritmo, né, um padrão de repetição e de ruptura do mar é muito interessante, assim, e para mim muito simbólico, se pensando no Mar do Sul, né, que eu gosto muito do Mar do Sul, porque eu gosto dessa coisa da revolta, né, da força, né, da violência que tem o mar aqui no Rio Grande do Sul, né? Eu gosto muito daqueles mares paradisíacos, acho lindo e tal, mas eu gosto muito também dessa coisa do mar mais violento daqui, porque eu acho que ele me leva a espaços mais introspectivos, assim, e eu consigo encontrar mais a minha linguagem no contato com ele. Então, esse poema se chama Amanhã, Ana. Amanhã, Ana conhecerá o mar, uma imagem turva, ondula pensamentos que em violência arrebentam na areia escura. Câmara clara dos olhos úmidos, espalhando suas gotas de ilusão e de sal para morrerem devagar e calmamente, tornar alinhando-se em ritmado desalinho. Amanhã, Ana conhecerá o mar, uma garganta imensa e em fúria que deságua intensa sua metódica calma sobre essa ilha triste e infinita que é existir. Bom, imagino também que numa fala sobre autismo, ainda mais pensando na questão da fala de aula, as pessoas querem uma receita, né? Mas e aí, o que fazer? Tá, é muito legal saber que pessoas autistas escrevem, é muito legal ver os poemas e ver que eles não são apesar do autismo, mas eles são como o autismo, né? A linguagem do autismo, ela também pode ser uma linguagem poética, mas o que eu falo, o que eu faço na minha sala de aula, o que eu faço lá com a Maria, com o João, enfim, lá no dia a dia, né? E aí é sempre a parte desagradável que eu tenho que falar que não existe receita, não existe o que fazer, né? Porque nós somos tão plurais e diversos quanto as pessoas não autistas, né? Então, não há uma fórmula mágica, assim, né? Mas a gente pode pensar que a aproximação, né? O contato, o diálogo, entendendo essas multiplicidades de forma de diálogo, né? Entendendo que o silêncio, que o comportamento corporal, tudo isso também é significante, é o mais importante, né? Aí, quando eu estava pensando nessas coisas, eu pensei lá no nosso caso em Pelotas, né? Lá nós temos o NAI, né? Que é o Núcleo de Acessibilidade e Inclusão. E aí eu conversava com o Rodrigo, né? Que é um psicólogo que trabalhava lá no NAI, agora ele está na docência também, e ele me dizia sobre qual era a principal demanda dos alunos, não só dos alunos neurodivergentes, né, dos alunos com deficiência no geral. E aí, normalmente a gente imagina que seja uma coisa mirabolante, né, que tenha, sei lá, todos os livros em braille, em libras, em tudo que vocês podem imaginar. E a demanda era a seguinte, a principal demanda: eu queria que meu professor me ouvisse, eu queria que meu professor conversasse comigo. Meu professor não conversa comigo. Ele foge de mim. Quando ele vê que eu tenho alguma dúvida, que eu quero conversar sobre alguma coisa, ele sai. Ele finge que não viu, atravessa o corredor, não responde o e-mail. Então, às vezes a gente pensa assim na questão da falta de estrutura, e é claro que ela existe,
mas a gente não faz aquelas coisas que são possíveis de fazer mesmo sem a estrutura, né? Então, às vezes, o fato de entender que existe uma pessoa ali, né? Várias pessoas, várias subjetividades diferentes ali que pensam, que se expressam, que aprendem, que ensinam, todas de formas diferentes uma das outras, né? É o básico, assim, é o inicial, assim. Então, acho que sem isso não tem como nada acontecer, né? E tendo isso, várias coisas podem acontecer, porque aí o professor e o aluno eles vão construindo juntos, né? Essas questões, né? E aí, para não dizer que eu não dei uma indicação nesse sentido, né, eu queria falar de uma contracartilha de acessibilidade, né, feita por 3 colegas deficientes, né, que é o Marcos Gavério, que é um antropólogo cadeirante que trabalha com antropologia da deficiência, a Anaí Guedes de Mello, que é também antropóloga, é surda, trabalha com antropologia da deficiência também, que é lá de Santa Catarina, e a Dianusa Costa, que é aqui do Rio Grande do Sul, é aluna de biologia lá da Unipampa, é autista, e eles pensaram então essa contracartilha, né, justamente para questionar essa ideia, né, de uma receita única, né, questionar essa teoria, né, que se chama o desenho universal da aprendizagem, né, pensar que na verdade ele não é universal, né, e aí eles propõem justamente a gente inverter e pensar a acessibilidade não a partir de demandas, mas sempre a partir de um espaço múltiplo, de múltiplas linguagens, de múltiplas possibilidades de habitabilidade, né, de corpos no ambiente de ensino. Então a gente costuma pensar que a gente vai fazer, por exemplo, uma audiodescrição se aparecer algum aluno cego. A gente costuma pensar que a gente vai ter intérprete de Libras se aparecer algum aluno surdo. A gente vai pensar que a gente vai ir atrás de algum material em braille se aparecer um aluno cego. O que isso faz? Isso faz com que, naturalmente, essas pessoas entendam que os espaços acadêmicos não são para elas. E que as pessoas estão sendo muito benevolentes de correr atrás e disponibilizar para elas alguma forma de acesso, né? E aí a pessoa se sente lá incomodando, né, os professores, os funcionários, os técnicos, né, por precisar de alguma adaptação. Então a proposta ela é pensar o contrário. Como que a gente pensa a sala de aula em múltiplas linguagens, para que múltiplas formas de pensar, de interagir, possam habitar essa sala de aula e se sentir à vontade nela, né? E não esperar que o aluno necessariamente tenha consciência da célula vegetal e fazer lá uma reprodução da estrutura daquela célula. Tinha uma aluna que reprovou 3 vezes nessa disciplina. Quando chegou a 4ª vez, ela resolveu perguntar para a aluna, mas o que tu está vendo ali no microscópio? Me conta, né, por que tu está desenhando diferente? Porque as pessoas imaginam sempre a deficiência visual como ausência de visão, né? Elas entendem que a pessoa não vai ver nada, mas a pessoa vê. Não necessariamente com as mesmas linhas, com o mesmo contorno que as outras, mas as pessoas veem traços, cores, né, formas.
Exatamente, ela estava desenhando o que ela estava vendo. Aí a menina descobriu que ela possui baixa visão, a professora entendeu que ela não estava reproduzindo errado a estrutura da célula, ela estava reproduzindo de fato a célula que ela estava vendo, porque era como a visão dela via aquela célula. Mas enfim, precisou ela repetir aquela cadeira 3 vezes para isso acontecer. Então, não necessariamente a pessoa com deficiência ela vai ter consciência das demandas que ela precisa. Né? Por isso a importância também de ouvir, de conversar, né? de abrir esse espaço e procurar entender as coisas que acontecem. Né? Porque, como eu disse antes, elas são significantes também. Né? O movimento do corpo, tudo isso diz alguma coisa. A gente não está preparado nunca para saber tudo o que isso significa, é claro que não, né? Mas a gente pode ter essa iniciativa de tentar entender, né? De dialogar para tentar descobrir. E, enfim, a gente erra muito nesse processo, né? Acho que a gente mais erra do que acerta, mas tentar entender e tentar criar essas relações, né? entre as pessoas envolvidas na sala de aula, entendendo, né, as ausências, né, as não respostas, as coisas a princípio sem contexto, sem sentido, como coisas que também significam, é um passo importante. Então, para quem quiser dar uma olhadinha, tem no site da Associação Brasileira de Antropologia a contracartilha, ou se quiser procurar direto, colocando o título dela, vocês já encontram ela em PDF na rede. Bom, e para finalizar, eu trago uma última historinha de sala de aula. Essa historinha aqui, ela aconteceu durante a pesquisa de um linguista lá Ele fez doutorado na UNB, né, que é o Alex Leitão, e no doutorado dele ele trabalhou justamente com a produção de metáforas por pessoas autistas, produção de metáforas multimodais. E aí ele trabalhava com uma pesquisa de campo em uma escola, e aí nessa escola que ele coletava, né, as metáforas produzidas pelos alunos autistas. E aí tem uma, né, que ele cita num artigo que até está nesse livro aqui, o Linguagem e Autismo, que eu vou deixar no núcleo, né, para quem quiser ter acesso, vou deixar também um exemplar aqui no Instituto. Que é uma história que eu acho assim, fantástica, assim, fico emocionado sempre que eu lembro ela. Essa história é sobre um aluno que se chama Rafael, né? Esse aluno tinha todo aquele estereótipo do aluno problema, que ninguém queria lidar com ele, todo mundo evitava ele. Era um aluno com diagnóstico de autismo, tá? No ensino fundamental. E aí, dentro desse processo de pesquisa, o Alex conversando com ele, o Alex propôs ele de fazer um autorretrato, né, um desenho. E aí o Rafael se desenhou assim. Bom, enfim, aí o Alex perguntou para ele, tu escolheu rosa, né, para te pintar, o aluno falou que sim, enfim, essas coisas todas, assim. E ele falou da camiseta, né, pô, que bonita essa camiseta, né, legal, eu sou inclusão. E essas máscaras? São máscaras de teatro grego, eu também gosto muito de teatro. E aí ele viu que o menino não reagiu assim muito a isso, ele percebeu, opa, ele estranhou, né? Então, não é de teatro? E o menino falou que não. Ele falou, mas então, o que são essas máscaras, né? O que é isso? Aí o Rafael falou, ué, é bullying? O Alex falou, ué, mas eu não estou entendendo, tu pode me explicar como que está desenhado o bullying nessas máscaras? Ele falou, é assim, quando os meus colegas batem em mim, eles ficam rindo e eu fico chorando.
eu nunca vi, assim, em nenhum estudo, por exemplo, da pedagogia, da sociologia, enfim, uma definição de bullying tão incrível quanto essa, que está por meio de um desenho, né? Quer dizer, a gente pode falar que bullying é uma relação de violência e ok, isso define o bullying. Mas ele está falando como se sentem os envolvidos ali, os sujeitos envolvidos nessa situação, né? Quer dizer, é quando alguém se diverte às custas do sofrimento do outro. Quer dizer, é uma definição muito mais interessante, né? E o menino fez isso por meio de um desenho ali, né? Que passaria despercebido, né? Inicialmente, Alex até pensou que seriam máscaras de teatro, né? Não entendeu, inclusive, a relação disso com a frase "eu sou inclusão", né? Então, inclusive, aquela ideia da ausência de coerência central, né? Então, para quem olha, pode parecer muito fragmentado, uma coisa não tem nada a ver com a outra. Não, eles estão falando sobre o mesmo tema. As duas estão falando sobre a questão da inclusão ou da não inclusão, né? No ambiente escolar. Exatamente, né? A desinclusão. Né? Então, exato, né? Coloca junto lá, mas se os colegas estão lá acabando, seja com a autoestima, seja com o físico mesmo ali da criança, não importa, né? Então eu queria encerrar, né, com esse... Tá, assim, será que eu fiz certo? Tá? E ali é interessante a gente pensar porque o Alex fez essa pesquisa aí em aulas de língua portuguesa, né? Então, normalmente o professor vai pensar, pô, mas ele escreveu certo com S ali, será que eu fiz? Não colocou acento, não colocou ponto de interrogação. Quer dizer, teria um monte de coisa para que talvez as pessoas se preocupassem ali em relação a essa questão da ortografia, né? Mas é significativo pensar já que, mesmo quando é uma tarefa livre, né, que está ali numa relação que não... enfim, claro que é uma relação escolar, porque está dentro do ambiente da escola, mas não está dentro da sala de aula, eles estão conversando no intervalo ali, o Alex propõe dele fazer um desenho, ainda assim tem sempre essa impressão de que eu estou fazendo alguma coisa errada, né? Então, se eu pergunto se eu fiz certo, é porque eu já tenho como pressuposto que eu quase sempre faço as coisas erradas. Né? Então, eu já acho que o professor vai achar errado o que eu fiz. Né? Depois, o segundo eu não consigo ler. Certo ao ponto de eu estar melhorando, acho que é isso. Certo ao ponto de eu estar melhorando. Né? Então, essa... Não, eu acho que tem um eu ali. Que parece um cu, mas acho que é um eu ali, pelo contexto. Né? Certo ao ponto de eu estar melhorando, né? Então essa narrativa toda do progresso também, né? De que a vida é uma corrida, a gente sempre tem que estar melhorando, progredindo, né? Que é algo que adoece todo mundo, não só pessoas autistas. Né? O que é inclusão? 3 interrogações aqui, ele lembrou de botar a interrogação, olha que interessante, né? Botou 3, né? Quer dizer, que inclusão é essa, né? A inclusão e você respeita e cumprem o lado do outro, sendo especial ou não. E o último balãozinho eu não consigo mesmo, esse está bem difícil de ver. Mas enfim, Isso é melhor que alguns tratados, né? É muito melhor, né? É muito melhor do que qualquer tese acadêmica sobre bullying. Sim, sim. Sim. Eu não lembro exatamente todo o diálogo, mas eles conversam bastante sobre essa questão da cor da pele também, algumas coisas sobre os balões ali com as falas. Tem na tese, inclusive, do Alex, para quem quiser acessar, né, ela está no repositório da UNB.
Né? Se vocês colocarem lá Lex Leitão, metáforas multimodais, provavelmente vocês vão encontrar. Ou eu também posso encaminhar o link ou o PDF para a Cris e a Cris compartilha com vocês. E aí tem a análise completa que o Alex faz do desenho, enfim. Além de outras manifestações dos alunos que ele coletou lá na rede pública de Brasília. Enfim, então com a produção aqui do Rafael, né, eu queria encerrar pelo menos essa parte mais expositiva da fala, né, e abrir para perguntas, assim, que eu acho que sempre tem, assim, quando o assunto é autismo, assim, sempre, geralmente as pessoas têm uma série de perguntas, né, então queria deixar também um espaço aberto, assim, para uma interação um pouco mais livre, né, se vocês quiserem. Eu queria perguntar, mas eu achei muito interessante, como é que tu colocou tudo isso? Primeiro, tu não fez uma coisa acadêmica, né, que foi excelente, porque uma coisa acadêmica provavelmente não faria a gente entender nada, né, nesse sentido, né, e fez a gente sentir, na verdade, né. Eu, por exemplo, fiquei incrivelmente impressionado com a questão, até que ponto eu, de fato, eu trabalho com um teórico que fala do outro, até que ponto, de fato, eu tenho visto o outro ultimamente. Talvez essa seja a tua mensagem, a gente tem que começar a perguntar. Eu estou vendo o outro ou simplesmente ele é apenas uma coisa que está numa instituição normativa qualquer? Será que eu estou vendo algum? Será que eu estou vendo até os alunos que, teoricamente, não tem nada? Problema que eu fiquei pensando, a gente não tem um monte de problema também? Será que tem algum aluno que não tem nada? Essa pergunta, assim, será que eu tô vendo o outro, assim, era exatamente a pergunta que eu me fazia quando eu comecei a entrar em contato com essas coisas. E eu acho que a arte, ela é fantástica para isso, né? Quando a gente vê ali o próprio sujeito, né, estruturando, seja com qual linguagem for, a sua forma de ver o mundo, a gente tende a compreender um pouco mais, né, se sensibilizar um pouco mais. Claro que isso não é garantia de nada, né, mas o fato de ter acesso a isso, né, nos possibilita muita coisa. Assim. E aí eu lembro quando eu comecei a ler essas coisas, eu ficava bastante chocado. Assim. Eu fiquei mais chocado foi com um vídeo da Amanda Beggs que se chama Na Minha Língua, né, In My Language, o original, onde ela faz todo um trabalho de tradução de estereotipias que não são verbais, são só corporais. E aí ela explica, ela sobe a montanha, né, para explicar dentro de uma perspectiva de uma linguagem padrão, né, a importância daquilo tudo dentro da vivência dela. E eu lembro que quando eu vi aquilo eu pensei, nossa, esse vídeo aqui, todo profissional que trabalha com linguagem, que vai trabalhar com linguagem, deveria ver um dia. Né? Seja linguista, crítico literário, escritor, jornalista, advogado, sei lá, todo mundo trabalha com linguagem. Eu tinha que ver aquele vídeo, né? Eu não conseguia parar de pensar nisso. E pensar o quanto eu, né, supostamente era uma pessoa que pensava também a inclusão muito mais a partir de recortes sociais, culturais, enfim, não estava aberto a pensar a inclusão, né? Não estava vendo o outro. Né? Quando esse outro é um outro que não está dentro daquelas minhas expectativas prévias do que seja o outro, aí eu recuso. Né? E digo, não, com esse aqui eu não tenho como trabalhar, não tenho formação para isso. Né? Pô, agora eu vou ter que ter uma formação para cada uma das coisas que as pessoas podem ter, né? E aí a tendência é a gente sempre se fechar, né? Ao invés de procurar entender junto com essas pessoas como que a gente pode ensinar elas. Né? Então, só para a gente sistematizar um pouco, né? Então, primeiro agradecer muito, eu não fiz várias anotações, não trouxe receita, mas eu anotei vários passo a passo aqui, né? Aprendi muito, assim, a respeito do outro, né? De olhar o outro de uma forma diferente e compreendi algumas coisas também a partir da sua fala. Quando eu assumi o MEAI, que eu bem relutante, né, em assumir, eu estabeleci 3 metas, né, pessoais naquele trabalho, né? E uma delas, as 3 são ambiciosas, eu digo, né, mas eu acho que essa talvez seja a mais fácil, que é auxiliar as pessoas dentro da universidade
toda vez que encontrar alguém na sala de aula, né, que se deparar com alguém que tem uma diferença, que na verdade somos todos nós, que ele seja capaz de perguntar o que tu precisas, o que tu queres, o que te faz sentir mais confortável aqui nesse espaço, né? Eu acho que esse é o princípio. Porque, por exemplo, eu trabalho muito com a área da educação de pessoas surdas, conheço muito a respeito, mas eu sempre vou e pergunto para aquela pessoa o que ele precisa, né? O que vai fazer com que ele se sinta mais confortável, porque cada um de nós é um universo, né? E tu traz muito sobre isso, né? Sobre a gente conseguir reconhecer o outro e ver as potencialidades do outro, né? Que é uma outra coisa que eu me questiono muito. Eu peguei o verdadeiro pavor da palavra formação, né? Então, nós estamos formando o quê, né? Que caixinha é essa que a gente quer encaixar todo mundo, né? Então, uma das coisas que eu sempre provoco a pensar nós temos lá o perfil, né, do profissional que sai do curso formado com aquele perfil, e se hoje nós temos ingressando na universidade pessoas tão diferentes e às vezes com outras diferenças mais acentuadas, não está na hora também da gente pensar que seremos profissionais também diferentes, né? Não atuaremos todos da mesma forma. Então, acho que isso é que nos angustia na sala de aula quando a gente pensa que para que eu contemple essa pessoa eu tenho que fazer diferente do que eu tenho feito até agora. E que diferença é essa, né? Então, o trabalho muito que a NEAI tem feito agora é tentar compreender quem é essa pessoa. Então, a gente traz os estudantes, conversa, tenta entender qual é o funcionamento dele, o que ele gosta, né? Que muitas vezes um professor num semestre não tem condições de perceber, a gente sabe disso, né? Mas que o professor ele também precisa olhar, porque o professor invisibiliza o estudante na sala de aula, infelizmente. A gente sabe que isso acontece pela ligeireza desse processo todo, né? Que faz parte. Eu falo muito, eu não vou calar, mas só para agradecer, assim, dizer que tem vários tópicos aqui maravilhosos que aprendi bastante agora à tarde. Então, a gente tem tempinho para alguns comentários, né, perguntas, acho que a gente não pode perder essa oportunidade. Então, temos, acho que uns 10 minutos, né? Não sei, Podes contar pra gente como é que tu resolvesse aquele teu primeiro aluno que começou a falar sobre os nomes de jogos e não queria fazer a tradução? Eu não resolvi. Aula, como é que terminou a história? Como é que terminou que eu parei de dar aula para ele. Botei meu emprego em risco e falei, olha, não tenho como dar aula pro teu filho. E não foi demitido? Não fui. Ainda bem. Mas, enfim, eu acho que isso é interessante, assim, também, para a gente pensar o quanto esses preconceitos, eles são estruturais, né? O capacitismo também é estrutural. Então, quando eu nunca tinha pensado nada sobre essas questões naquele momento, né, da minha vida. Qual a primeira reação que eu tive? Foi ser preconceituoso. Né? Então, quando a gente não pensa essas coisas, né, e não tenta entender como a gente foi formado enquanto sujeito dentro de uma lógica preconceituosa, excludente, tenta o tempo todo pensar criticamente em relação a si mesmo, a gente vai acabar reproduzindo essas coisas, né? O mais comum é reproduzir, né? O difícil é justamente não reproduzir, né? Porque ser ensinado a ser excludente a gente desde que a gente está no mundo. Né? Então, a gente nem percebe, mas a gente está sendo ensinado o tempo todo a diminuir as possibilidades, né, das pessoas ao invés de aumentar. Então, naquele momento eu não resolvi, assim. É um exemplo negativo. Sim, mas também tem que saber quando a gente não pode, né? Às vezes a gente não pode. Né? Nós somos humanos e podemos não conseguir resolver alguma coisa. Depende da coisa. Tem coisa que não é solucionável, né? Que não é, até, inclusive às vezes não é um problema. Se não é um problema, mas não solução. Só para a gente conduzir aqui, nós tivemos algumas pessoas já com mãos levantadas, tá? Para organizar. Tinha uma pessoa por aqui antes que levantou a Elis. Tá. Primeiro, como é que é teu nome? Carla. Depois a Elis levantou a mão. Depois a Sandra Ali. Depois a professora Cláudia. Ah, desculpa, e aqui também a Vitória depois. Oi, em primeiro lugar, parabéns pela tua fala, muito obrigada. Assim como a professora Daí falou, né, acho que tu
questionou no momento a coerência, mas ficou muito coerente, né? Da forma como tu colocou pra gente. Eu fiquei, é mais uma curiosidade do que uma dúvida. Tu falou que muitos anos depois dessa tua primeira experiência com um aluno com autismo, tu teve esse foco, né, em autores com autismo, teve, enfim, interesse em procurar, em pesquisar, em ler. Eu queria saber o que te levou, né, a te interessar, se tu já sabia nesse momento que tu era autista, tu descobriu depois que tu estava desconfiado, o que te fez te aprofundar? E assim, se eu, por exemplo, tenho interesse também em conhecer outros autores, inclusive onde eu posso encontrar o teu livro também, e conhecer outros autores também, se é fácil de encontrar, como é que eu posso fazer esse caminho também? Então, acho que o interesse ele surgiu quando veio o meu processo diagnóstico, né? Então, aí que o tema ele se impôs a mim, né? Então, é uma coisa assim, quando envolvia o outro, lá o meu aluno, o Rodrigo, por exemplo, não me importei. Aí, quando me envolvia, eu me importei, né? Então, quer dizer, eu estava tão fechado para o assunto que precisou surgir algo ali muito relacionado a mim para eu começar a prestar atenção nele, né? E foi quase que ao acaso, assim, né? Vocês conheceram o Ike, foi numa fala dele, né? Que ele era meu colega de universidade, e aí nessa fala ele falou sobre o autismo e eu não fui assistir por causa do tema, fui assistir só por causa que era no mesmo programa que eu trabalhava, então eu queria fazer aquela social ali, né, que ensinam a gente que a gente tem que fazer. Eu fui lá não prestigiar ali a fala do colega de programa. Eu não fazia nem ideia que o Ike era autista, porque eu não fazia nem ideia, inclusive, do que era o autismo, né? E aí, conforme ele foi falando, eu fui pensando assim, poxa, mas ele tá falando, parece que mais de mim do que dele. Tudo que ele fala tem uma relação absurda, assim, com como eu lido com as coisas. E, enfim, nisso eu já vinha de alguns anos, de um psiquiatra para o outro, mas sempre em função de outras questões, enfim, depressão, ansiedade, né, que nunca eram abordadas assim de uma forma que melhorasse a minha qualidade de vida. E aí nesse momento que eu fiquei assim em choque primeiro com a fala dele, caramba, será que é? Aí eu decidi falar com ele, assim, e aí ele me indicou, assim, psiquiatras que trabalham com o assunto, enfim, já me indicou também algumas leituras, assim, aí eu comecei a ler, comecei a investigar, e aí a partir disso que se tornou uma obsessão, assim. Hoje tem bastante coisa disponível na rede, assim, então não sei exatamente que tipo de material, assim, tu deseja, se é literatura, se é relato, testemunho, enfim. Aí se tu me falar depois, quiser até mandar um e-mail, assim, eu posso te ajudar, assim, posso te encaminhar algumas coisas. O meu livro de poesia eu tenho aqui, eu trouxe. E esse que é acadêmico, que é um conjunto de ensaios de diferentes autores sobre linguagem e autismo, eu vou deixar aqui o exemplar físico no núcleo e no instituto, mas ele também tem PDF gratuito na internet, né? Você coloca lá linguagem e autismo, coloca meu nome ou do Ike, né, que nós somos nós dois que fizemos juntos esse livro, vocês encontram esse material lá. Agora é a Elisa. Quero te agradecer pela fala, muito obrigada. E te parabenizar também. Meu questionamento vem em cima do questionamento da Isabela, quando tu respondeu que não resolveu, né, com o primeiro aluno. Eu quero te perguntar, então, e hoje, essa pessoa que tu és hoje, como tu resolveria? O que faria? Eu certamente não tentaria impedir o Rodrigo de caminhar ou de repetir as palavras.
iria procurar uma forma de traduzir com ele andando. Eu não iria obrigar ele a sentar. Eu iria aproveitar justamente esse deslocamento físico para pensar uma forma de pensar as atividades de tradução com ele se deslocando. Então, aproveitaria isso. Claro, isso não significa que simplesmente se ele caminhar, ele vai fazer tudo, né? Mas é essa tentativa mesmo, né? De levar para o hiperfoco, né? Levar para esse interesse bastante aprofundado dele o diálogo com o que ele está fazendo. Né? Às vezes isso é mais fácil, às vezes isso é mais difícil. Né? E aí a gente tem que pensar, inclusive, né? o porquê daquelas coisas. Né? Então, ele não estava a fim de traduzir ali. Quem é que quer fazer especialização em tradução? É ele que quer de fato ou a família que quer muito ver ele naquela posição e meio que impôs ali, obrigou, convenceu ele de alguma forma a fazer? Assim, então tem muitas questões por trás que não são só simplesmente uma questão metodológica. Né? Se eu faço isso na sala de aula, resolve ou não resolve? Às vezes não vai resolver nunca porque ele nem queria estar fazendo aquilo mesmo. Né? E aí não tem solução, porque ele está num processo de autopunição ali naquele ambiente de sala de aula que ele foi obrigado de alguma forma a estar. Né? Então acho que também tem tudo isso assim, por trás desse caso. Né? Na imagem que os pais projetavam dele. Né? Inclusive essa mistificação que eles faziam dele, né? Tipo, ele é um dicionário ambulante, assim, ele tem uma memória muito boa, assim, tem um interesse em muitos termos em inglês, muito por conta dos jogos, inclusive, né? Mas daí pra gente mistificar isso, né? E trazer essa coisa de, tipo, então ele é um dicionário, ele tem que se especializar em tradução em língua inglesa. Não sei, talvez se ele se especializasse em desenvolvimento de games, em linguagem de games, fosse bem mais interessante para ele tivesse mais qualidade de vida e uma perspectiva bem mais interessante de futuro. Exato, né? E ajudasse ele a entender, né? Porque essas coisas das perguntas, às vezes a gente acha que as pessoas têm que ter as respostas prontas, mas ele era um adolescente em um momento de descoberta de si, de tentar se encaixar no mundo profissional que é muito complicado, é muito excludente, é muito violento, né? Então, ele está vivendo aqueles dilemas que todos os adolescentes estão vivendo também. Né? Então, ele talvez não saiba o que ele quer, talvez ele mesmo diga que quer tradução porque a família repetiu tanto isso que ele se convenceu disso, né? Então, às vezes a gente faz as perguntas, né, e acha que a pessoa tem que ter respostas prontas, mas eu entendo muito mais o fazer perguntas, né? O que um aluno precisa, por exemplo, para o ambiente da sala de aula ser mais acessível para ele. Talvez ele não saiba, talvez seja uma pergunta muito mais da gente entender junto com ele e construindo juntos essas necessidades. É uma iluminação menos forte, mais meia luz, né? É um ambiente com um pouco mais de silêncio. Como que a gente faz para propiciar essas coisas? Né? Então é muito mais de às vezes ir construindo assim essa consciência assim junto com as pessoas, porque as pessoas não são obrigadas a ter. Nem a gente sabe o que a gente quer. Por que os alunos têm que saber responder ali na hora? Agora nós temos vamos entrar na fila ali. Agora é a Sandra ali, depois a Cláudia, depois a Vitória, depois a Em primeiro lugar, eu gostaria de agradecer muito a palestra, sabe? Achei muito delicada a forma como tu colocaste e como tu conduzisse durante todo o tempo. E dizer assim, como é importante que nós tenhamos conversas desse tipo. Porque dentro da sala de aula, a gente muitas vezes não tem condições de perceber, como tu dizes, as necessidades dos alunos. Eu agora estou iniciando o estágio docente dentro no campo das letras, mas eu venho das artes. Uhum.
E eu gostaria muito que o meu filho, que também é Rafael, é que ele chegou atrasado, estivesse aqui assistindo a tua palestra, porque parece que tu palestrasse para ele. Agora ele, perto dos 40 anos, ele conseguiu externar a quantidade de sofrimento na escola com relação ao bullying. Então ele desenhava muito imagens muito carregadas, sempre tomando soco, sempre com a fisionomia carregada. E a gente dizia assim, que engraçado, Rafael só desenha coisas que não, sempre com briga. E ele não conseguia externar. E das vezes que ele disse alguma coisa e eu fui até a escola, sempre a professora ou a orientadora pedagógica dava um jeito de torcer como se o que ele estivesse dizendo não era exatamente aquilo. Então agora ele adulto, ele me contou que ele tomava surras de 5, 6, 10 alunos e ele não podia dizer. Porque se ele falasse seria pior. Talvez ele desenhasse uma camiseta assim. E a gente vê que não só as crianças sofrem bullying, os adultos também. Dentro da universidade, nós temos muitas pessoas sofridas dentro da sala de aula, que por vezes, assim, ó, se tu não paras para escutar, tu nunca vais saber do que elas necessitam. Eu estou iniciando o estágio na cadeira de literatura africana de língua portuguesa. E estamos fazendo essa trajetória em 2 pessoas na sala de aula, eu com outra colega, Mara Lívia, e nós optamos já, quando colocar algum material, nós optamos por colocar materiais já sinalizados na Libras, ou podcast, ou imprimir o material com uma fonte maior, porque nós temos também pessoas da minha geração dentro da sala de aula, e para mim é horrível ler no computador, tá? Ou no celular. E a gente vai tentando se deslocar de um lugar que por muitas vezes a gente se sente como um lugar confortável para nós, mas não para os outros, né? E eu acho muito interessante, Vida das Artes, os percursos, todo o percurso, porque às vezes quando a gente, por exemplo, numa maratona, quando tu corres, a medalha é só uma metáfora de tudo que tu passaste, né? E o percurso, quando, por exemplo, tu demonstras que durante a tua caminhada, tu te tornou objeto da tua própria pesquisa. Isso aconteceu comigo no mestrado. E quando a gente cai em si próprio, sendo o seu próprio objeto, a pesquisa se torna outra. A visão de nós mesmos e do mundo se alarga. E a gente começa a olhar para os caminhos de outra forma. A gente não olha só para as árvores, a gente olha para aquelas florzinhas minúsculas de beira de calçada, que muitas vezes não são notadas, né? Muito obrigada. Muito obrigada. Eu que agradeço. Obrigado pelo relato. Fiquei imaginando os desenhos aqui, super emocionado também. Sei que às vezes eu não demonstro muito, mas pode ter certeza que tocou bastante. Então nós vamos ter as 3 últimas falas rapidinhas, tá? A gente tem um intervalinho e depois tem o pessoal da SEAD que vai vir fazer uma conversa com a gente. É a professora Cláudia, a Victória e a Thaís, a Aline, desculpa, esqueci. Lívia, nada a ver. Vou falar rapidinho. Primeiro, Gustavo, né? Obrigada pela tua fala e um prazer imenso te ouvir. Né?
nessa posição, nesse lugar que a gente escutar, né? O estado que faz tanto tempo. E que a gente acabou meio que se perdendo, até nas redes sociais, porque os algoritmos aqueles, né, a gente se perder. Mas acho que o fato, né, da tua fala ser importante se reflete pelas pessoas que estão aqui assistindo, né? Nós temos professores de diferentes áreas, temos alunos, temos técnicos, né? Pessoas que, de alguma maneira, percebem cada vez mais a necessidade de nós tratarmos deste assunto, porque não temos mais como estar vendo isso, né? Ele se faz necessário e presente e é algo que, de alguma maneira, nos aflige. Algo que sempre esteve em sala de aula, né? E muitas vezes a gente não sabia, como no nosso caso, né? Nós não sabíamos, né, do teu autismo quando tu foste meu aluno. Em compensação, hoje eu sei, né, em uma sala de aula, né, com 70 alunos, eu tenho 3. E fica muito difícil, né, a Cris sabe disso, volta e meia, também com nomear, como a gente conseguir lidar com essa situação. Então, também é muito interessante, eu acho que o motivo de nós estarmos aqui é não só nós pensarmos sobre autismo e outras tantas, né, questões como cegos, surdez, mas também ouvir vocês, né, as demandas de vocês, os sentimentos. Acho que isso é fundamental. Né? Então, eu espero que a gente consiga realizar outras falas, de ter outros momentos, para a gente continuar conversando. Você breve, como a Cris falou, depois a gente segue conversando. Obrigada pela tua fala. Obrigado, Cláudia. Então, boa tarde. A pergunta que eu ia fazer já foi respondida, na verdade, que era a primeira pergunta que te fizeram, né? O que tu faria hoje com o conhecimento que tu tem lá naquele caso do Rodrigo? Né? Já foi respondida, mas eu fiquei pensando, né? Talvez usar aquela linguagem dele, o tema que ele tanto gostava, que eram os jogos, né? Talvez usar isso, não sei. Enfim, queria trazer um relato, eu sou do NEAI, né? E assim, nós temos muitos casos lá, a gente atende muitos alunos, né? Mas agora, casos recentes, um aluno ele não tem autismo diagnosticado, né? Mas ele gosta muito de música, o interesse dele é muito na música. E aí ele nos falou que ele aprende muito com música, inclusive ele assiste vídeos, né, de professores que ensinam cantando, né? Então olha que interessante isso, né? E outra coisa, né, que a minha colega comentou, um aluno com baixa visão, que foi o que tu falou ali, que muitas vezes eles não sabem a forma que eles aprendem melhor. E esse aluno ele não sabia, inclusive ele vem reprovando em muitas disciplinas, ele já estava pensando em desistir do curso, né? E nisso a gente conversando com ele, pesquisamos, né? E descobrimos formas que poderiam ajudar ele. E ele ficou muito mais tranquilo, né? Quem sabe agora vai dar certo, ele vai conseguir não reprovar tanto, né? Então eu achei muito interessante essa tua fala e vai nos remetendo casos, né? Que a gente vai atendendo, que a gente pode pensar, conhecendo esse aluno, né? Sabendo um pouquinho mais dele. É isso. É muito importante, assim, esse trabalho que o Núcleo tem feito, né? Aqui, em várias universidades que tem, as que não têm, estão criando, assim, os núcleos de acessibilidade, de inclusão, inclusive nesse processo, né? De ajudar os alunos a entender a forma como eles melhor aprendem e dar um resguardo, assim, para esse aluno no diálogo com os professores, né? Porque às vezes os alunos não se sentem à vontade para chegar para o professor e falar, mas não poderia trazer, por exemplo, alguma coisa visual também para a aula, um esquema, um resumo, alguma coisa assim, porque eu aprendo mais por imagens do que... Agora, se vem lá com um profissional do núcleo, essa conversa com direcionamento, né, uma recomendação ali para o professor, as coisas tendem a funcionar melhor, né, o aluno se sentir mais seguro assim, nessa relação, porque ele está numa relação mais fragilizada ali no ambiente da sala de aula. Né? Então, é muito importante assim, o suporte que os núcleos dão para os alunos. Né? Então, acho que também encorajar os alunos a irem até os núcleos, né, a conversarem com os profissionais, saber da existência, que muitos alunos
não sabem ainda, né, da possibilidade de serem atendidos nos núcleos. Então, acho que isso é fundamental, assim, parabéns mesmo pelo trabalho que vocês estão fazendo, que é muito importante. Lívia? Oi, primeiramente gostaria de parabenizar pela ótima palestra. A pergunta não é muito para mim, mas para minha irmã. Nós duas somos da área das artes, só que ela faz dança no papel. E ela está agora na época do TCC e ela me pediu para fazer a pergunta sobre dança e autismo. E ela está focando em como o professor pode lidar com alunos autistas na turma e planejar as aulas inclusivas, etc. E que ela queria recomendações de textos atualizados, pois alguns não servem para diferencial teórico, contém muitos termos tratados como os níveis de autismo. Ela queria saber onde ela talvez pudesse achar. Ela está fazendo dança no FEPEL. Uhum. Então fala para ela pedir para a Josiane orientar ela. Que a Josiane é uma professora de dança que é autista. É porque... Eles falaram, mas não é um texto comprovado, né, teórico, é a experiência pessoal de alguém que acabou falando e eles não estão aceitando também. É porque eu faço algumas oficinas de poesia para pessoas autistas, lá na extensão do FPEL, muito para mostrar como as manifestações de linguagem que as pessoas têm e que muitas vezes são alvo de preconceito, elas podem ser utilizadas na poesia e tal. E uma das pessoas que participou foi essa professora, Josiane. E aí eu lembro que uma primeira tarefa de poema que teve, ela perguntou se ela poderia fazer um poema dançado. Eu falei, faz. E aí ela mandou uma dança-poema, assim, fantástico, assim, a partir da atividade que eu propus na oficina. É muito bacana, assim mesmo. Então ela é uma pessoa que certamente vai saber melhor como orientar dentro da área específica de dança, assim, essa parte tanto dos referenciais quanto da forma também dela desenvolver o trabalho dela, enfim, acho que... mas, enfim, é outra área que lida com linguagem também, né? Uma outra linguagem e que, como as nossas aqui, precisam muito pensar nessa questão do... Que tipo de linguagem corporal ali na dança é tradicionalmente aceito, não é, né? Como que os diferentes corpos, né? Podem se expressar por meio da dança, assim, acho que é algo que tem sido, assim, pensado um pouco mais, mas é claro que não tanto quanto a gente deseja ainda.